você nunca sabe o quanto alguém é capaz de controlar, até que perca o controle. Em outubro de 2008, uma das mais longas e dolorosas transmissões ao vivo chocou o Brasil. Por 100 horas, todos os olhos estavam voltados para um pequeno apartamento no conjunto habitacional em Santo André, São Paulo. Era lá que Eloá Pimentel, de apenas 15 anos, era mantida refém por seu ex-namorado, Lindenberg Alves Fernandes, de 22 anos. O que começou como uma tentativa desesperada de Lindenberg para reconquistar Eloá, terminou de maneira brutal, em um desfecho trágico que marcou para sempre a história criminal do país. Hoje, no canal Meia-Noite, vamos mergulhar fundo nesse caso. Vamos explorar as raízes dessa tragédia que levou Lindenberg a ultrapassar o limite da razão, como a psicologia pode nos ajudar a entender os atos de uma mente descontrolada. Eloá e Lindenberg se conheceram quando ela ainda era muito jovem, com apenas 12 anos de idade. Ele, já um adulto jovem, se aproximou dela de forma rápida e intensa. O relacionamento entre eles logo se consolidou, mas a diferença de idade e o comportamento controlador de Lindenberg não tardaram a se manifestar. No começo, para Eloá, Lindenberg era alguém que lhe dava atenção e carinho. Porém, o que parecia amor logo se transformou em algo mais sombrio. Amigos e familiares começaram a notar o comportamento possessivo e ciumento de Lindenberg. Ele queria saber onde ela estava o tempo todo, com quem falava e a cercava com desconfiança e pressões psicológicas. Não aceitava a ideia de que Eloá pudesse ser independente. Esse tipo de comportamento se encaixa em um padrão que os psicólogos chamam de dependência emocional. É uma forma de apego excessivo, onde a pessoa não consegue lidar com a ideia de perda ou rejeição, tornando-se cada vez mais controladora. Em relacionamentos assim, a sensação de posse sobre o parceiro muitas vezes ultrapassa o limite do saudável, levando a violência emocional, física e até tragédias como essa. Quando Eloá finalmente tomou coragem para terminar o relacionamento, foi aí que os sinais de perigo se intensificaram. No dia 13 de outubro de 2008, Eloá estava em casa com alguns amigos, entre eles Nayara Silva, uma de suas melhores amigas. Estavam estudando quando Lindenberg apareceu. Ele estava transtornado, furioso com a decisão de Eloá de terminar o relacionamento. Armado e com uma mistura de raiva e desespero, ele decidiu tomar o controle da situação de maneira violenta. Foi nesse momento que começou o sequestro. Durante 100 horas, Lindenberg manteve Eloá e Nayara como reféns dentro do apartamento. A polícia cercou o prédio e a cobertura da mídia foi imediata. O país inteiro acompanhava cada movimento, cada palavra trocada entre Lindenberg e os negociadores. Mas o que ninguém podia prever era o desfecho. Esse é um padrão frequentemente observado em casos de violência doméstica. O agressor muitas vezes tenta manipular e coagir a vítima quando sente que está perdendo o controle. O uso da força e da violência é uma tentativa desesperada de recuperar o poder que, na verdade, nunca teve de verdade. Lindenberg acreditava que, ao manter Eloá refém, ele poderia convencê-la a voltar para ele. No entanto, o que estava em jogo era muito mais do que uma reconciliação. Era uma batalha de ego e controle. Enquanto as negociações se arrastavam, a mídia transmitia cada detalhe. A pressão sobre as autoridades era imensa, e a população exigia uma solução rápida e pacífica. No entanto, a presença constante das câmeras pode ter contribuído para a escalada da situação. Muitos especialistas afirmam que Lindenberg pode ter sido influenciado pelo público assistindo ao drama em tempo real. A exposição ao vivo de sua posição de poder pode ter reforçado sua sensação de controle, agravando sua necessidade de manter Eloá em cativeiro por mais tempo. Isso nos leva a questionar: até que ponto a cobertura midiática interfere em casos como esse? Será que a exposição constante fez com que Lindenberg se visse como o protagonista de um espetáculo doentio? Esse comportamento é conhecido como narcisismo patológico, onde o indivíduo precisa constantemente de validação externa. Para Lindenberg, a atenção da mídia pode ter alimentado seu desejo de permanecer no controle. No decorrer das negociações, um erro crítico foi cometido. Nayara, que havia sido libertada por Lindenberg em determinado momento, foi enviada de volta ao cativeiro pela polícia, na esperança de que sua presença pudesse acalmar Lindenberg. Essa decisão até hoje é amplamente criticada por especialistas. A presença de Nayara não acalmou Lindenberg. Pelo contrário, a tensão dentro do apartamento aumentou.
O risco agora era ainda maior. Mas o que passava pela mente de Lindenberg naquele momento? Especialistas em psicologia forense sugerem que ele estava em um estado de dissonância cognitiva, uma condição em que a pessoa tenta justificar comportamentos irracionais para evitar o desconforto emocional. Para Lindenberg, as ações violentas e irracionais eram em sua mente justificadas pela ideia de que estava lutando pelo amor de Eloá. Em 17 de outubro, a situação chegou ao seu ponto final. Durante uma tentativa de invasão, tiros foram disparados. Eloá foi baleada na cabeça e na virilha. Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Sua morte, aos 15 anos, foi o fim de um dos sequestros mais longos e dolorosos da história brasileira. Lindenberg foi preso e mais tarde condenado a 98 anos de prisão. Mas será que a condenação dele é suficiente para apagar as cicatrizes deixadas por essa tragédia? O caso Eloá nos deixou perguntas difíceis. Como identificamos os sinais de controle e possessividade em um relacionamento? Como evitamos que histórias de amor terminem em tragédias como essa? O caso Eloá não é apenas uma história de violência. É uma história de como o amor pode se transformar em possessão e controle. É uma lição sobre como os sinais de alerta muitas vezes são ignorados até que seja tarde demais. A tragédia de Eloá nos ensina a importância de reconhecer comportamentos abusivos e de agir antes que seja tarde demais. Quantas outras Eloás ainda estão sofrendo em silêncio, sem que ninguém perceba? No final, a tragédia não está apenas no ato, mas no silêncio que a precedeu. Siga o canal Meia-Noite para mais histórias intrigantes e reflexões profundas sobre o que nos faz humanos e o que nos leva a ultrapassar os limites da razão.